Como todo bom amigo, né, o Bruno faz o convite, mas também deixa uma pegadinha, né? Que é falar logo depois do Matthew. Realmente uma missão quase impossível. Mas, basicamente, a minha ideia foi trazer para vocês, né, nós somos todos colegas aqui, algumas ideias básicas a respeito da análise econômica do crime, né, ou como alguns chamam, economia do crime. Alguns aqui podem ter background de economia, outros não. Eu tenho muito pouco também. Então, trazer ideias e, de alguma maneira, buscar uma abordagem um pouco diferente daquela que normalmente se faz ao direito penal no Brasil e, na verdade, ao direito no Brasil como um todo. Então, a gente vai trazer insights básicos da economia, vai trazer alguma coisa também da psicologia e da neurociência, que hoje são ciências que estão reformatando alguns modelos econômicos que, classicamente, vêm sendo usados ao longo dos anos. Eu acho que, num seminário em que a gente está discutindo corrupção e anticorrupção, a grande pergunta que a gente tem que fazer, cuja resposta é para lá de óbvia, mas óbvio, às vezes tem que ser dito, por que os crimes são cometidos, no fim das contas, né? Poxa, existe todo um aparato penal, existem as penas, as restrições de liberdade, mas as pessoas cometem crimes. Ora, se a média da humanidade não é formada por psicopatas e nem por masoquistas, a razão pela qual algumas pessoas cometem crimes é que vale a pena. Mas vale a pena como? Vale a pena por quê? Vale a pena porque no ato de cometimento de um crime, né, no ato delituoso, existe uma conta mais ou menos racional de utilidade, que no fundo é a conta de utilidade que a gente sempre faz para tomar alguma decisão na vida. Vale a pena ou não vale a pena para aquela pessoa? E como funciona, de maneira assim, muito simples, essa conta racional de utilidade quando a pessoa participa de uma licitação superfaturada, se apropria de alguma outra forma de recursos públicos ou compra algum tipo de favor na relação com o poder público. Funciona da seguinte maneira: ela enxerga o benefício daquela conduta e imagina o quanto de utilidade aquilo fornecerá para ela. Eric, mas o que significa utilidade? Né? Para quem está mais acostumado com a economia, me desculpa, é necessário explicar. Utilidade é bem-estar, é a minha experiência de vida. Então, o quanto eu fico mais feliz, o quanto eu me sinto melhor se eu me apropriar desse recurso. Vamos imaginar, num crime hipotético, que o benefício do cometimento do ilícito de corrupção equivale a uma utilidade de 10 pontos. 10 pontos. Mas a lei penal prevê a tipificação da conduta, e se o sujeito for condenado, ele pode pegar até tantos anos de reclusão. Vamos imaginar que esses X anos de reclusão também tenham impacto, e acho que todo mundo entende isso, na utilidade, no bem-estar do indivíduo, impacto negativo. Vamos imaginar que esse impacto equivale a 20 pontos. Então, o benefício são 10 pontos na minha utilidade, mas a pena equivale a 20 pontos debitados do meu bem-estar. Numa situação dessa, um indivíduo minimamente racional cometeria o delito? Sim ou não? Não, claro que não. A utilidade dele vai ficar 10 pontos negativa se ele cometer o delito. Mas qual que é o problema? O problema é que, ainda que ele se aproprie do recurso, não existe a certeza da punição. O que existe em relação à punição é a probabilidade. Então, vamos imaginar que a probabilidade de detecção e punição do ato ilícito gira em torno de 10%. E aí, ao invés de falar da pena, nós vamos falar da pena esperada.
O que é a pena esperada? É a pena prevista na legislação, ponderada pela probabilidade de ela efetivamente acontecer. Ou seja, de o crime ser detectado, de haver toda a persecução penal e, ao final, eu ser condenado e cumprir aquela pena. Falando assim, 10% parece até otimista, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a taxa de resolução de homicídio no Brasil, que é um dado que eu tenho, ela gira em torno de 8%. Taxa de resolução. Ou seja, sei quem cometeu, eu sei quem foi o autor do homicídio. Ainda tem toda a persecução penal, o júri e assim por diante. Então, falar em 10% é até otimista. Mas, para fins da nossa conversa aqui, funciona bem. Então, qual é a pena esperada? Ou qual é a perda de utilidade esperada daquela pena prevista no Código, se a probabilidade de ela ser imposta é de apenas 10%? Não é mais de 20 pontos retirados da minha utilidade, e sim de apenas 2 pontos, porque 10% de 20 igual a 2. E aí nós chegamos àquilo que o pessoal do Law Economics clássico chama de condição de violação da norma, que se dá quando o benefício ou a utilidade auferida com a prática do ato ilícito é superior à perda de utilidade decorrente da pena esperada. No nosso exemplo, o benefício é de 10, a pena esperada é de apenas 2, 10 maior que 2, condição de violação da norma cumprida, provavelmente o crime será cometido. Muito bem. Então, essa é uma conta fácil, de um raciocínio bastante direto. Aí vem a pergunta, qual é a solução? A solução, obviamente, é aumentar, eu vou até voltar aqui, é aumentar o lado direito dessa equação, para que o número do lado direito seja maior do que o número do lado esquerdo. No número do lado direito eu tenho a chance de punição e a pena prevista na lei. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu aumento a pena, então eu faço uma reforma legislativa para aumentar a punição daqueles crimes, é algo que está previsto nas 10 medidas, que agora são mais de 10. Ou então eu opto por aumentar a fiscalização. Eu não mexo na pena, mas eu altero a probabilidade de punição. Eu posso aumentar a fiscalização, posso mudar o procedimento, posso eventualmente diminuir garantias, mas enfim, eu mudo aquela probabilidade. Então, ao invés de 10%, eu posso chegar a 20% ou a 30%. Os economistas clássicos, né, se você pegar, por exemplo, as lições de Gary Becker, que é um clássico da economia do crime, ele vai dizer o seguinte, olha, sempre que possível, se você tiver que escolher entre aumentar a pena ou aumentar a fiscalização, é melhor aumentar a pena. Por quê? Porque é mais barato. É mais barato. Para dar um exemplo banal, se eu estou preocupado em violação de norma de trânsito, o que é mais fácil? O que é mais barato para o Estado? Aumentar o valor da multa ou botar mais guarda na rua para multar o sujeito? Aumentar o valor da multa, eu faço uma vez só e acabou. E aí, na ponderação, eu posso chegar no mesmo resultado. Já aumentar a fiscalização é um pouco mais complicado, mas eu posso chegar na mesma pena esperada, só que a um custo maior. No entanto, ao lado, né, dos economistas clássicos, nós temos agora uma nova safra de economistas, capitaneada por diversos autores, para citar o mais moderno e famoso, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 17, o Richard Thaler, que vai dizer o seguinte, muito bem, mas o ser humano não é totalmente racional. Existem os vieses cognitivos, ou seja, a captação da realidade por parte do sujeito é imperfeita. A gente não consegue analisar tudo, a gente não raciocina tão rápido, nós temos diversas falhas de raciocínio, mas desde a década de 80, né, graças ao trabalho de dois economistas israelenses, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, essas irracionalidades também observam um padrão, né, Ilan? Essas racionalidades também observam um padrão.
O Ilan conhece esse estudo. E aí os modelos econômicos, já que as irracionalidades observam o padrão, podem ser atualizados com essas irracionalidades. E aí então a gente vai fazer o quê? Estudar os viés cognitivos e verificar se a melhor solução ainda é necessariamente aumentar a pena, ao invés de mudar o procedimento e aumentar a fiscalização, só porque é mais barato. E aí o objetivo mais famoso, e nós temos assim, se você colocar no Google, você vai achar uns 200 viés cognitivos. E esse assunto, como entra muito no campo da psicologia, fica muito solto. E é economia comportamental. E o meu medo no Brasil é as pessoas amarem o comportamental e esquecerem o economia. E aí você chega a resultados extremamente ineficientes. Então, dos trocentos vieses comportamentais detectados e em estudo pela economia comportamental e pela psicologia, um que está bastante estabelecido é o chamado viés de otimismo. O que significa o viés de otimismo? Significa basicamente duas coisas. Nós tendemos a superestimar as nossas habilidades e nós tendemos a subestimar a chance de coisas ruins acontecerem com a gente. Aí você deve estar pensando, mas eu não sou tão otimista assim, né? Eu conheço várias pessoas pessimistas, minha mãe é super pessimista, minha irmã e tal, mas na média nós somos otimistas. Sabe por quê? Porque o otimismo é um diferencial evolutivo. Na média, os otimistas vivem mais, têm melhores empregos, melhores salários e são mais felizes. Então existe uma seleção natural pelo otimismo, de modo que nós nos encontramos todos aqui na média uma curva otimista. Quer ver só um exemplo? Levanta a mão aí, quem acha que dirige mal. Uma pessoa levantou a mão. Mas se só uma pessoa no grupo de 50 dirigisse mal, possivelmente a gente não teria tanto acidente de trânsito, não é verdade? Então a gente superestima as nossas habilidades e subestima a chance de coisas ruins acontecerem conosco. Da mesma forma, o sujeito que está envolvido com corrupção. Na cabeça dele a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, porque está tudo muito bem engendrado na cabeça dele. E a chance de eu ser punido, na cabeça dele, é baixa e possivelmente menor do que a chance real. Então, naquele nosso exemplo dos 10%, os 10, não raramente, na cabeça de quem faz a conta racional, mas com os viés cognitivos de otimismo imputados de utilidade, os 10 viram 5. E aqueles 2 pontos a menos na minha utilidade, para os 20 ganhos com a corrupção, viram apenas 1. Ou seja, aumenta a chance de o sujeito cometer um ato delituoso. Só que, avançando nesse raciocínio, existe um aprofundamento do viés de otimismo que é ainda mais grave. Ainda mais grave. A doutrina de psicologia e de economia costuma chamar isso de viés de desprezo das pequenas probabilidades. O que significa o viés de desprezo das pequenas probabilidades? Significa o seguinte: quando a chance real de punição, ou de acontecer alguma coisa ruim, de maneira geral, é muito, as pessoas não a diminuir ainda mais, mas a ignorá-la por completo. Não vai acontecer. A chance é 0. É muito comum, né, quando você conversa com algumas pessoas que estão falando sobre fazer alguma coisa errada, mas isso aí não dá nada, né? O que é não dá nada? Não vai acontecer nada, porque não acontece mesmo, na cabeça da pessoa. É por isso, por exemplo, que em algumas regiões dos Estados Unidos, essa foi uma pesquisa feita por algumas universidades americanas, uma pesquisa séria, em algumas regiões do sul dos Estados Unidos que existe uma pequena chance, mas chance real de furacão, mesmo com o governo federal, durante um bom tempo, subsidiando a compra de seguros, as pessoas não faziam seguro. Por quê? Porque a chance de um tufão, de um furacão levar a casa da pessoa era em torno de 3%. E 3%, para o otimista, é igual a 0. Como isso impacta naquela conta de utilidade que nós fizemos lá atrás? Impacta da seguinte maneira:
se a chance de punição for realmente pequena, e o sujeito igualar essa chance a zero, não adianta nada você aumentar a pena. A pena pode passar de 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, para 30 anos. Porque qualquer número vezes zero será igual a zero. Então a conta de utilidade, na hora de calcular a pena esperada, será sempre zero. Considerando que as taxas de solução e de punição de crimes no Brasil são muito baixas, e aí não é pesquisa, é palpite, talvez esse seja um dos fenômenos que se passam na cabeça do criminoso e na cabeça de quem pratica crime de corrupção. Não vai acontecer. E quando você percebe aí, é muito bom ter os procuradores aqui, está aqui a Luana para dizer, e tantos outros, quando você, na investigação, percebe a prática de certos atos descuidados, o que fica? Significa que a pessoa não toma cuidado, por quê? Porque ela tem certeza que não vai acontecer. E é nessa hora que se favorece a investigação. Então isso tem que estar na cabeça do investigador, isso tem que estar na cabeça do persecutor penal, da polícia e do Ministério Público. Muito bem. Esse é um gráfico que meio que, de maneira muito simples, resume tudo que eu falei. Esse gráfico é da autoria de um professor de Harvard chamado Warren Barguil, e basicamente ele mostra o seguinte: a linha pontilhada é a chance real de o sujeito ser punido caso ele cometa um ilícito. Pode ser 100%, 50%, 20%, 10%, 0%. Vamos imaginar que seja 50%. A linha preta é o desconto do otimismo. É a chance que ele acha que existe de ele vir a sofrer a condenação penal. Então, se a chance real for 50%, é bom que o legislador e todo mundo que orbita em torno do direito penal saiba que ela já vai ser vista como 25%. Se ela for 20%, ela já vai ser vista como 10%. Mas, se ela for, na realidade, uma chance muito pequena, o mais provável é que ela seja equivalente a 0 por parte do autor do delito. Por quê? Porque ele vai desconsiderar as pequenas probabilidades. Por isso que é tão importante melhorar de maneira geral a persecução penal no Brasil. E no que se refere a crimes de corrupção, a tecnologia está aí para ajudar. Melhor, a custos não tão altos. A custos não tão altos. Muito bem, mas não é só isso que a economia comportamental tem para nos ensinar. Esse é um estudo interessante, feito com alunos de universidades americanas, aos quais era oferecida a possibilidade de eles optarem por um de 2 brindes. Um brinde tinha um valor claramente mais alto e um tinha um valor claramente mais baixo, mas tinha um problema. O brinde de valor mais alto só seria usufruído no futuro. E o brinde de valor mais baixo, se a pessoa escolhesse, ela ganhava na hora. E aí entra algo, psicólogos entendem muito bem, chamado de desconto hiperbólico, ou a sobrevalorização do presente em relação ao futuro. Isso não é nenhuma novidade para ninguém, nem para a economia clássica, porque, obviamente, quando você vai no banco, agora que acabaram com o nosso auxílio moradia, agora que você vai no banco e pede dinheiro emprestado para pagar as contas, você paga juros, certo ou errado? Por que você paga juros? Porque você está pagando para usufruir no presente algo que você usufruiria no futuro. Mas os juros são de 1% ao mês, é uma taxa flat. O desconto hiperbólico não, ele é hiperbólico. Ou seja, existe uma supervalorização do presente em relação ao futuro. O que isso significa? Significa que a intensidade das coisas, vista em perspectiva, diminui brutalmente conforme passa o tempo. Isso é extremamente relevante quando se pensa
em processo penal e aplicação da pena. Essa é uma discussão para lá de relevante quando se pensam nas medidas penais cautelares. Essa é uma discussão para lá de relevante quando se discute a execução da pena após a condenação em segunda instância. E essa é uma discussão absolutamente relevante quando se discute, como se está discutindo agora, e já se vinha fazendo na Lava Jato e em outras operações, o plea bargain. Por quê? Porque uma pena muito alta, diferida no tempo, ela é vista como muito baixa. E uma pena mais baixa, se for aplicada rapidamente, ela é vista como mais alta. Então, se o sujeito sabe que ele vai poder recorrer por anos e anos e anos e anos, com recursos verticais e horizontais, dentro dos tribunais superiores, por mais que a pena prevista na lei seja alta, ela é vista com desconto hiperbólico. Ela é vista de maneira mais baixa. Esse é um estudo que pode ser confirmado pela neurociência. Então, o que eu tenho aqui do lado direito do quadro são algumas ressonâncias magnéticas funcionais do nosso cérebro. Isso é muito interessante, porque parece uma coisa muito comum hoje, né? Todo mundo faz ressonância, mas tem só 20 anos que nós conseguimos ver o nosso cérebro funcionando. Em só 20 anos. E existem, obviamente, inúmeras complexidades aqui, mas, basicamente, nós temos duas formas de pensar, né, para fazer o coaching aqui do Kahneman. Uma maneira rápida, impulsiva, intuitiva, e uma maneira mais lenta, mais reflexiva, mais cognitiva. Essa instintiva não é um privilégio nosso. Qualquer animal minimamente desenvolvido tem. Agora, a capacidade de cognição, de reflexão, ela é um diferencial humano e foi por isso que nós dominamos esse planeta. Muito bem. Então você está andando em algum lugar, você vê uma cobra ameaçadora, você sai correndo, você pula, você não olha para a cobra e fala, uma cobra. Será que ela é venenosa? Será que ela está olhando para mim assim de um jeito que ela vai me picar? Não, simplesmente você sai correndo. É o seu sistema 1 atuando. Quando você está pensando em comprar um imóvel, por exemplo, a não ser que você seja um sujeito muito impulsivo, né? Você vai para casa, pega o prospecto, faz umas contas, liga para o seu gerente, vê a taxa de financiamento, e aí, se for o caso, você compra ou não. Você está atuando com o seu sistema 2. Agora, claro, eles atuam em conjunto. Quem trabalha com publicidade sabe disso. Procura o tempo todo te fisgar no sistema 1. Onde funciona o sistema 1? O sistema 1 funciona no córtex pré-frontal ventromedial, que fica exatamente aqui. Então, essa figura aqui. E numa região no meio do cérebro chamada amígdala, que está aqui nessa figura. Então, sempre que nós tomamos decisões por impulso, são essas regiões que mostram mais atividade dentro do nosso cérebro quando ele é escaneado por ressonância magnética funcional. Onde está a atividade mais reflexiva? Onde é que está o sistema 2? No córtex pré-frontal dorsolateral, aqui do lado esquerdo, nesta parte. E para mostrar como as pessoas sobrevalorizam o presente em relação ao futuro, escanearam os cérebros de várias pessoas em vários lugares do mundo, fazendo a elas perguntas do tipo: o que você prefere de sobremesa? Você prefere uma torta de chocolate ou você prefere uma salada de frutas? Se eu fizer essa pergunta agora, que vocês acabaram de comer, né, tá todo mundo aqui ainda se recuperando do almoço, e o jantar ainda está longe, possivelmente ninguém está com muita fome, eu perguntar, o que vocês preferem para o jantar? Salada de fruta ou torta de chocolate? O Bruno Bodar, por exemplo, que comeu uma cocada deste tamanho no almoço, vai dizer salada de fruta sem dúvida alguma.
Só que na hora do almoço, quando o garçom perguntou para ele se ele preferia cocada ou salada de fruta, ele disse, cocada. Quando escaneia o cérebro das pessoas e pergunta, você prefere salada de frutas ou cocada? Para a refeição de daqui a 1 hora, a grande maioria vai para a cocada. Aqui no meu exemplo, é torta de chocolate. Mas quando você pergunta para a refeição da semana que vem, ou para a refeição de daqui a 12 horas, o número de pessoas que preferem salada de fruta é muito maior. O que significa isso? Desconto hiperbólico. O que significa isso para o processo penal? Que o processo penal tem que ser célere, que as medidas cautelares têm que ser levadas a sério e que, de qualquer maneira, nós temos que garantir, aí é minha opinião, mas é uma opinião que tem algum fundamento, nós temos que garantir que se mantenha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, respeitando, obviamente, opiniões em sentido contrário, de que as penas têm que ser executadas após a condenação em segunda instância. Eu já vou caminhando para o final, porque não quero tomar tempo do próximo colega, com este gráfico elegante, eu diria, que retrata aquilo que aqueles dois psicólogos israelenses, o Kahneman e o Tversky, chamam de teoria da perspectiva. Tem um monte de coisa bacana para falar sobre a teoria da perspectiva, mas não vai dar tempo. O mais importante é saber o seguinte: ganhos e perdas são acumulados e são sentidos pela pessoa, na sua utilidade, no seu bem-estar, em taxa inversamente proporcional ao total que foi acumulado. Não sei se estou sendo claro. Dando um exemplo, se eu já tenho 10 mil reais, 100 reais para mim tem um valor que não é tão alto para quem tem apenas 500 reais e ganha 100 reais. Aqueles 100 reais, para quem não tem quase nada, vão gerar muito mais utilidade para aquela pessoa do que os 100 reais para mim. Por isso que igualdade é uma coisa tão importante quando a gente fala de um Estado moderno. Quanto mais igualdade, mais bem-estar social. Quanto menos igualdade, menos bem-estar social. Só que isso também vale para as perdas. As perdas também são sentidas com uma certa diminuição de sensibilidade. Se você for parar para pensar, isso é assim com basicamente todos os nossos sentidos. Um determinado, quando você vai, por exemplo, comprar um perfume, e você experimenta o perfume, depois você experimenta outro, daqui a pouco você não está sentindo cheiro nenhum mais. Certo ou errado? É assim que acontece. Quando você acorda e aquela luz vem no seu olho, quando você chega na praia, você fala, nossa, eu não consigo ficar sem óculos. Mas se você ficar lá um tempo, e se aquela luz for aumentando, daqui a pouco você acostuma. O mesmo vale para perdas de utilidade de maneira geral. Então veja aqui nesse exemplo do Kahneman, né? Essa é a curva que mostra a perda de utilidade decorrente de uma perda financeira. Vejam o tamanho da perda de utilidade de 50 reais. Então, o sujeito tinha 0, perdeu 50, a utilidade que ele perdeu foi toda essa aqui. Se ele perder mais 50, os próximos 50 equivalem apenas a esse pedacinho. Então, veja, nos dois casos são 50 reais, mas perder os primeiros 50 dói muito mais do que perder o segundo grupo de 50 reais. Tá certo ou não? Isso vale também para as penas. O primeiro dia na prisão, falando em pena restritiva de liberdade mesmo, o primeiro dia na prisão dói muito mais que o segundo, que dói muito mais que o terceiro, que dói muito mais que o quarto, e possivelmente a pessoa não calcula quanto vão doer todos aqueles anos. Ela não quer ir para a prisão. Isso significa o quê em termos de política criminal, em termos de debate no Congresso, de reforma penal, de 10 medidas de combate à corrupção? Significa que
É necessário que se invista em fiscalização, principalmente com a tecnologia disponível que nós temos para tanto. É necessário que os procedimentos punitivos sejam céleres, sejam eles procedimentos judiciais ou administrativos, mas é necessário que eles sejam céleres. As penas não necessariamente, faltou necessariamente, as penas não necessariamente precisam ser tão altas, mas é preciso que elas sejam aplicadas rapidamente. E nesse cálculo de tamanho da pena versus chance de punição, não podemos nos esquecer que todo ser humano, inclusive aquele apto a cometer crimes, é um inveterado otimista. É isso, pessoal. Obrigado. Eu não sei se tem tempo para pergunta ou se já vem o próximo. Como é que funciona? Pergunta? Dá tempo, né? Perguntas. Temos alguma? Nenhuma? Então, sem pergunta. Ali, ótimo. Só para quem quer ler um pouco mais sobre esse assunto, qual o livro que você... Muito bom. Se você quiser entender o básico da análise econômica do direito, eu sugiro o manual do Steven Chavel, em inglês, ou então o Direito e Economia do Robert Kutter e do Thomas Ullen, que está em português, né, Bruno? Tem uma versão em português também. Inclusive, eu acho que tem uma versão para download gratuito, download sem violação de direitos autorais, né, obviamente. Se quiser estudar economia comportamental, mas veja, não behavioral law and economics, economia comportamental sem o direito. O melhor livro é o Misbehaving, do Richard Thaler, que também tem uma versão em português, que eu não me lembro qual é a tradução. Você lembra, Bruno? Eu não me lembro também, não. Tem com certeza. Tem uma versão em português dele. E se você quiser entender um pouquinho mais de Behavioral Law and Economics, você tem um artigo clássico de 99, de 3 autores, que são o Richard Thaler, o Cass Sunstein e a Christine Jones. Esse artigo chama-se Behavioral Law and Economics. Com essas 3 literaturas, basicamente, o importante você consegue aprender. Fala. Sobre a escolha racional ou não do indivíduo. Também se aplica, você falou muito de pena corporal. Você consegue transportar isso para multas, para penas pecuniárias? Não há a menor dúvida. O melhor exemplo, quem mora no Rio de Janeiro, estou falando do Rio porque eu moro lá, e também porque eu não sei a realidade de todos os lugares, né? Mas o Rio de Janeiro tem um ótimo exemplo para isso. Tem um costume lá desagradável de travar o cruzamento. As pessoas travam o cruzamento, o sinal abre e ninguém consegue passar. Quando você coloca, e a multa é alta, R$1.000, quando você coloca um pardal, a gente chama de pardal, aquele radar, né, que tira foto, ninguém mais trava o cruzamento. Por quê? Porque a chance de punição aumentou muito. A pessoa percebeu isso e parou de cometer o delito. Tem uma outra questão aí, falando um pouco dos vieses, mas ficando no mesmo exemplo financeiro e de trânsito, também, não só financeiro, porque também é crime, mas a lei seca. A lei seca no Rio de Janeiro é um bom exemplo. Você comparar a lei seca no Rio com a lei seca em São Paulo. Tem lei seca em São Paulo? Tem, mas muito pouco. Então, o que acontece? As pessoas bebem e falam, vou dirigir, por quê? Porque eu não vou ser pego na blitz. Por quê? Porque a chance é tão pequena que otimisticamente elas equivalem essa chance, ou jogam essa chance para zero. Mas esse viés comportamental, ele opera nos dois sentidos. Eu não falei porque na hora ali não ia dar tempo,
Mas quando você começa a ter uma fiscalização muito ostensiva, pode acontecer o contrário, de haver e isso é bom, nesse caso, uma sobrevalorização, uma superestimação da chance de aquilo acontecer. Então, no próprio exemplo da lei seca, né, como hoje ela é muito visível no Rio de Janeiro, ela está em todos os lugares, a pessoa realmente tem muito medo de beber e dirigir. Não porque ela acha imoral, não porque ela acha que ela vai matar alguém no trânsito, não porque ela acha que é errado, porque ela não quer pagar multa. Mas ela tem certeza que se ela vai... Isso acontece muito, eu já vi essa supervalorização de alguma coisa ruim acontecer, que é o inverso do que eu falei. Acontece normalmente quando a gente tem aquilo que a gente chama de cascata de disponibilidade. Então, pensando em fiscalização, em direito penal, pensando no papo que a gente teve antes com o Matthew, né, em que se discutia, poxa, mas será que o membro do Ministério Público tem que ir para o jornal, tem que dar entrevista, tem que estar na rede social? Quando existe uma cascata de disponibilidade de um evento, o que é uma cascata de disponibilidade? Quando a memória daquele evento é muito acessível, as pessoas fazem o oposto, elas superestimam a chance do evento acontecer. Melhor exemplo, terrorismo. Eu converso com pessoas que têm medo de ir para Israel. Só que Israel é um dos lugares mais seguros do mundo. Quase nunca tem atentado terrorista em Israel. Ah, mas a pessoa tem medo de qualquer coisa. Ela mora no Rio. Aí, né? Não, tô com medo. Amigo, olha aqui a chance de acontecer alguma coisa num país e no outro, né? Então, por que é bom que essas investigações ocupem as manchetes? Porque elas geram uma cascata de disponibilidade que vão diminuir, que vão fazer com que a pessoa superestime a chance de ela ser punida e claramente diminua o seu ímpeto criminoso. Só aproveitando que eu estou com o microfone, uma última pergunta rápida. Nas suas leituras, eu sei que você estuda bastante isso. Você chegou a ler algo sobre o peso que as pessoas dão na hora de fazer esse cálculo